Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jó, do capítulo 35 ao 38. Finalmente chegamos no momento mais aguardado de todo o livro. Depois de acusações, defesas, juramentos, uma teodiceia sem fim, Deus finalmente fala. E o que ele diz muda tudo. O tópico que nos guiará hoje é o que Deus diz quando exigimos respostas. Eliú continua o seu discurso nos capítulos 35 a 37. Primeiro, ele argumenta que o problema de Jó é que Jó clamou contra Deus, ao invés de clamar a Deus. Em seguida, ele diz que o sofrimento não é punição cega, mas instrumento pedagógico nas mãos de um Deus soberano. No capítulo 38, o texto muda de registro completamente. Deus não envia um mensageiro, não manda uma carta, não responde por meio de sonho ou de um profeta. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. E logo na primeira pergunta, Deus invalida 37 capítulos de debate, pois nem os amigos que acusaram Jó, nem Jó que se defendeu, nem mesmo Eliú que tentou exaltar a majestade e soberania de Deus, falaram do lugar certo, porque nenhum deles sabia o suficiente para poder falar. Deus convoca Jó: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. As perguntas que se seguem percorrem o cosmos inteiro, a fundação da terra, os limites do mar, os caminhos da luz, as leis das constelações. Cada pergunta é uma revelação. O Deus que governa tudo isso não deve satisfação ao homem. Diante de tal imensidão, a criatura não tem como argumentar. Só nos resta adorar a majestade do único e todo-poderoso Deus. O capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster afirma que, no princípio, agradou a Deus criar o mundo e tudo o que nele há para a manifestação da glória do seu poder, sabedoria e bondade. Cada pergunta feita por Deus é uma janela para o seu caráter. A criação não é apenas evidência de que Deus existe, ela é o próprio vocabulário que Deus usa para falar. O capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do arrependimento para a vida, nos ajuda a trazer uma aplicação para a leitura de hoje, pois o arrependimento verdadeiro não nasce do medo do castigo, mas da visão do caráter de Deus. Quando Jó vê o Criador da tempestade, ele não argumenta mais, não exige mais. Algo muda em sua postura interior. E é esse o caminho do arrependimento genuíno. Não a resolução moral de tentar ser melhor, mas o assombro de quem Deus é. Quando Deus pergunta a Jó: onde tu estavas quando lancei os fundamentos da terra? A resposta implícita é: o Filho estava lá. O Criador que interroga Jó a partir do redemoinho é o mesmo que na plenitude dos tempos veio habitar dentro da criação que ele sustenta e que morreu para reconciliar os seus com o Criador que um dia os interrogará. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, pare de exigir explicações e comece a contemplar o Criador. Jó tinha perguntas legítimas. Deus não as respondeu diretamente. Ele revelou quem ele é. Então, da próxima vez que uma situação sem resposta estiver pressionando a sua vida, desloque a pergunta do por que isso aconteceu para quem é o Deus que está governando isso.
Segundo, leve a sua tempestade para aquele que governa as tempestades. Lembra quando os discípulos de Jesus estavam dentro do barco e tinham a certeza de que iam morrer? Eles clamaram. Eles estavam certos em clamar. O erro não era o clamor, era o medo que subestimava aquele que estava com eles dentro do barco. Lembre-se, você não está sozinho no barco. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários, soberano. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais, para que aquele amigo ou irmão que tem até buscado exigir respostas de Deus possa compreender que o Senhor não nos deve uma explicação ou mesmo um porquê, pois Ele nos oferece a revelação de quem Ele é. E isso é o que nos ajuda a encontrar paz, mesmo quando nós não temos respostas, pois confiamos no caráter imutável do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. Lembre-se, a verdadeira paz não vem de entender os porquês, mas de contemplar o Deus infinito que criou e sustenta o universo. Por isso, descanse no caráter daquele que jamais perdeu o controle da história. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 4, que trata da criação. Veja também o capítulo 15, que trata do arrependimento para a vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.